Olá! Tenho um imenso prazer em estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e poder contar com a sua companhia. No nosso programa Sim para a Literatura, temos em nossas edições as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, Apaixonados pela Leitura e a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. Especialmente nessa edição de 28 de outubro, do Dia Nacional do Livro, que é comemorado no Brasil todo dia 29 de outubro, nosso personagem principal é sempre o livro. E o livro precisa estar em todos os lugares. O dono deste táxi oferece mais do que mobilidade. Ele faz parte de uma frota que incentiva a leitura durante as viagens e transforma os veículos em verdadeiras bibliotecas móveis. A gente tem uma bolsinha no encosto de cabeça, com alguns títulos dentro dela, que disponibiliza de graça para os passageiros, para as pessoas que entram no táxi, para poder pegar e levar a ler. Depois da leitura, o livro deve ser devolvido em qualquer um dos veículos credenciados. A iniciativa é da Easy Taxi, empresa que administra um aplicativo para pedidos de táxi pelo celular. Os livros podem ser doados pelos passageiros e o projeto já chamou a atenção de grupos editoriais, como Saraiva, que doou 80 mil livros. Hoje são mais de 100 mil títulos circulando em cerca de 8 mil carros pelo país. Outra iniciativa para facilitar o acesso do público aos livros acontece nesta estação de metrô que fica no centro do Rio. Por aqui circulam diariamente cerca de 60 mil pessoas que podem aproveitar o tempo livre no vagão para colocar a leitura em dia. O Estação Leitura disponibiliza cerca de 3 mil livros que podem ser lidos no local ou levados para casa. Às vezes eu tento até pegar 2, termino um, logo pego, fico na fila de espera quando o que eu quero ler não tem. Estou sempre pegando, é muito bom. O povo brasileiro não lê muito, então a gente tem que disseminar mesmo isso, né, para que todo mundo leia muito mais. O espaço, inaugurado há 9 meses, também é usado para outras iniciativas culturais. A gente faz lançamento de livros aqui com autógrafos, talk show, bate-papo, exposições, misturando as linguagens das artes visuais com a literatura. Então a gente busca usar estratégias diversas para estimular esses leitores. Nessa edição, vamos deixar prevalecer a presença e a participação de uma faixa de público que muito nos interessa, quando o assunto é literatura, a galera jovem. Com os jovens, nosso principal ingrediente, sempre ele, o livro. Meu nome é Vitória e eu vou falar um pouco sobre o livro de Nicholas Sparks, que é A Última Música. Bom, esse livro conta sobre uma menina que acaba passando por momentos difíceis por conta da separação dos pais. E ela acaba se tornando rebelde e se afastando um pouco deles. Então, o pai, que tanto a ama, quer reconquistar a confiança dela. Então, a mãe dela pede para ela ir ao verão passar com o pai. Nisso, ela tem algumas desavenças com o pai, mas depois ela acaba se entendendo e voltando a ter uma relação muito boa, afetiva com ele. Ela também conhece um rapaz pelo qual ela se apaixona e, assim, esse livro me causou várias experiências porque eu me identifiquei, tanto na música quanto com a personagem, porque eu passo por isso. Então, eu indico esse livro porque é algo que vai te trazer emoções que muitas das vezes você não sentiu. E um livro pode te trazer essas experiências. Você voa sem estar num avião, você está num lugar fixo, mas sua mente está flutuando. Então, um livro pode te trazer várias experiências inesquecíveis. Então, eu indico esse livro e vários outros. Para dialogar sobre literatura com jovens, muito bem-vindos ao nosso programa. Na entrevista dessa edição, vamos bater um ótimo papo com Marcel Gasparini, mineiro de Viçosa, formado em administração de empresas, morador de Linhares e um amante da leitura. Show de bola!
O hábito da leitura, ele é um momento que você cria um universo só seu. Quando eu leio um livro, eu classifico ele de melhor, não que um seja melhor que o outro, mas assim, do meu gosto. De bons ou piores, quando você consegue realmente se transferir para aquele mundo, para aquilo que o cara está querendo te passar. Quando você força a sua imaginação, você força a você criar coisas visuais, você está estimulando muito uma parte do cérebro que é responsável pela criatividade. E isso você vai usar em tudo na sua vida. É algo extremamente importante para todas as pessoas. A leitura, para mim, ela é uma fonte de sentimentos, assim, de todo tipo de sentimentos, assim, e ela também é onde eu consigo uma paz, um refúgio, quando eu estou no momento ali só comigo e eu pego o livro e começo a ler e de repente tudo começa a mudar. A interlocução com essa nova geração é de fundamental importância para a formação de leitores mais concentrados e com maior capacidade de abstração, cada um em seu próprio tempo. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Ainda nessa corrente comemorativa do Dia Nacional do Livro e continuando nesse clima de primavera e de horário de verão, procure a companhia de um bom livro, uma leitura leve, agradável e prazerosa. Adquirir e manter o hábito da leitura não é tão difícil. Assim, fiquem de olho na dica de leitura dessa edição. O ato de ler é, antes de tudo, descobrir e expandir horizontes, mas não deve ficar apenas na atitude meramente automática. É importante que seja encarado como prazer, estimulado desde a infância por todos os envolvidos do processo de educação da criança, pais, professores e meios de comunicação, para que o gosto pela leitura faça parte do cotidiano da criança e prossiga por outras fases da vida. O objetivo maior: futuros leitores mais assíduos e críticos e cidadãos mais conscientes. É de fundamental importância que os pais, os professores e as pessoas responsáveis pelos diversos programas divulgados nas mídias considerem e assimilem as várias motivações para a prática da leitura. É preciso colocar o livro no cotidiano das pessoas. Adquirir o hábito da leitura representa um exercício diário, semanal, mensal e atual e para a vida inteira. Nos primeiros momentos, no entanto, as pessoas que ainda não têm essa prática podem sentir a sensação de peso na cabeça, de desconforto e de falta de compreensão do que está lendo. Esse desconforto é normal e passa rápido. O que importa é a construção do hábito, que depois de algum tempo torna-se muito prazeroso. Para a moçada que tem sempre um monte de coisa para tirar a atenção, fique esperto com essas dicas. Ei, gente! Hoje eu vim dar algumas dicas para você que quer adicionar a leitura como hábito na sua vida. Eu fiquei uns 2 anos lendo praticamente nenhum livro. Só no final de 2014 que eu peguei um livro para ler e revi o quanto é gostoso ler. Aí que percebi que eu tinha ficado tanto tempo sem ler e acontece sem a gente ver. Como foi muito bom sentir novamente esse gosto pela leitura, eu queria dar umas dicas para vocês que ajude a vocês não passarem por isso de parar de ler. A primeira dica é: escolha livros que você goste. Claro, você não sabe, olhando pelo tipo de livro, se vai gostar daquele livro ou não, mas existem as categorias. Você gosta de romance policial? Você escolhe um de romance policial. Pesquisa uns autores que são mais famosinhos na área, na categoria de livros que você gosta e tente começar por aí. Mas eu não leio, eu nem sei que categoria eu gosto. Vamos supor que você goste de jogos de tiro. Você pode pesquisar algum livro que tenha um tema parecido, alguma coisa de tiro, alguma coisa de assassinato, essas coisas. De guerra. E se você quer muito ler um livro, mas tá difícil, não se desespere. Eu gosto de dizer que cada livro tem um momento certo para ser lido e cada livro requer um nível de maturidade do leitor. Então você guarda esse livro que tá difícil de ler e leia depois. A dica número 2 é a de aliar a leitura com algum outro hábito. No livro O Poder do Hábito, ele explica sobre isso, sobre os gatilhos dos hábitos. O que seria o gatilho? Toda vez que eu vou comer, eu já boto meu prato na mesa, levanto meu notebook e ligo. Esse
ato de você colocar o prato na mesa, ligar o notebook, tipo, é o seu gatilho, entendeu? O botar o prato na mesa já te lembra que você quer ligar o notebook para ver alguma série, alguma coisa assim. O que você pode fazer com a leitura? Primeiro, leia quando você está fazendo algo que você sempre faz. Você pode ler enquanto está lavando roupa, enquanto espera o seu filho sair da escola, enquanto come. Por exemplo, se você escolhe ler enquanto você está comendo, você pode, chega, bota o seu prato na mesa e tenta aliar esse ato de você colocar o seu prato na mesa a você pegar o seu livro ou o seu Kindle, colocar na frente e ler. Se você escolhe ler sempre que está tomando o seu café da manhã, isso vai se tornando um hábito, e depois, quando você está tomando o seu café da manhã sem estar lendo, o seu corpo já se incomoda, sabe? Então já fica aquele alerta. Eu sempre leio enquanto eu tô comendo, porque é garantia de que vai ter o meu momento de leitura aí. A terceira dica é: separe um tempo diariamente para ler, nem que seja 20 minutos por dia. O que importa é a frequência. Você pode deixar de ler um dia, depois não ler no outro, não ler, depois quando você percebe, passou 2 anos. Claro que isso deve ser feito com bom senso, tem dia que não dá. Só que se você colocar a sua leitura aliada a uma coisa que você faz todo santo dia, por exemplo, comer, é garantido que você vai ler, porque você sempre come, você sempre lê enquanto você está comendo. Mas se você não faz isso, aí você tem que aprender a ser fiel a esse horário e a se perdoar caso não dê, porque às vezes a vida é difícil mesmo. Se tiver previsto nos seus horários do dia que você vai ler durante 20 minutos, é bem provável que você faça. Então, vale muito a pena separar esse momento. A quarta dica é: converse com alguém sobre suas leituras. Pode ser com seus pais, amigos, colegas, familiares. E dando destaque a projetos conduzidos por jovens leitores, poetas e conectados com o seu tempo. Na coluna Apaixonados pela Leitura, temos uma conversa com Anderson Valfré, do projeto Transver Poesias, que realizou em Linhares no 3º Sarau Interativo, na Praça 22 de Agosto, no final de setembro, com o envolvimento de mais de 800 pessoas de todas as idades, mas principalmente jovens. O Sarau Interativo, promovido pelo projeto Transver Poesias, coordenado pelo jovem Anderson Valfré, aconteceu há poucas semanas em Linhares, na Praça 22 de Agosto, antiga Praça dos Bichos. Um projeto elaborado a partir de uma programação aberta, democrática e fluida. O pressuposto é a abertura para a participação de todas as pessoas. Toda a programação foi pensada de forma coletiva, permitindo a interação entre sugestões diversas. O Sarau Interativo envolveu declamação de poesias, apresentação de bandas, peças teatrais, exposições, capoeira, rap, tributo, etc. O público interagiu pedindo poemas, disponibilizando escritos, declamando, interagindo e fazendo sugestões. A essência do Sarau Interativo, essa belíssima proposta do projeto Transver Poesias, tem como essência o encontro, onde mora o inesperado, a transformação de signos, pensamentos, a possibilidade de inovar a vida e se colocar diante dela, deixando pulsar a arte, como afirma Anderson Valfré. Anderson esteve conosco no estúdio da TVC em Linhares após o evento. Ele falou da proposta inicial do Sarau. O Sarau Interativo, né, você fez uma introdução boa, é a realização do projeto Transver Poesias, que é um projeto maior que eu rodo o Brasil com ele. O foco do Sarau Interativo, lembrando que esse ano foi a 3ª edição, né, tivemos a 3ª edição, cada ano tem crescido mais. O foco do Sarau é abrir espaço para dar voz aos artistas da cidade, né? Então, resumidamente é isso, a gente quer abrir espaço para os artistas locais. Então, os artistas que sobem ao palco, esse ano foi por volta de 80 artistas linharenses, né? Teatro, poesia, música, exposição, intervenção, palco aberto, que é o principal que a gente tem desde o início do evento que eu criei, que é uma forma de interagir entre público e artista, né? Por isso, interativo, interação direta, próxima. Para ele, o crescimento da proposta foi consequência de um forte trabalho de divulgação, envolvendo várias mídias e pessoas. Tivemos o apoio de vocês, você fez a divulgação no programa, TV Gazeta, jornais impressos, site, passamos em 30 escolas de ensino médio e graduação, fizemos divulgação na rua, colando cartaz e panfleto, foi cartaz para Vitória, São Mateus, João Neiva, Aracruz, Soretama, Colatina, muitas cidades, né? Além do trabalho pela internet também. E eu acho que esse alcance das pessoas, dessa variedade de faixa etária, como você colocou, é um resultado desse trabalho que a gente tem feito, né?
Cada ano o evento está crescendo porque esse ano, por exemplo, eu tive uma equipe trabalhando comigo de 6 pessoas. Isso ajuda muito. E foi fundamental a participação de jovens no evento pensado para acontecer de forma dinâmica e estimulante. Eu acho que tem uma coisa assim que aproxima o jovem, né? Eu tento pensar o evento com uma dinamicidade para que não seja cansativo, não seja... porque muitas das vezes quando se fala poesia, a pessoa pensa que é uma coisa lenta, devagar, desanimadora. Não, a poesia também pode ser uma coisa para cima, né? Então a gente mistura várias linguagens no Sarau Interativo e isso faz com que as pessoas estão falando, pô, isso é legal. Né? E abrir o espaço para as pessoas se apresentarem, isso traz mais fortalecimento para a presença das pessoas. E esse ano em especial a gente teve 80% dos artistas eram jovens se apresentando. Não é o nosso foco, não são só jovens, né? O ano que vem a ideia é trazer artistas mais velhos também. Para Anderson Valfré, o crescimento do número de pessoas participando do Sarau Interativo vem crescendo desde a primeira edição. Um evento voltado para a comunidade. Teve um avanço muito grande, né? Na primeira edição, 80 pessoas. Segunda edição, por volta de 300. Esse ano a gente já teve uma previsão de 800 pessoas nos 2 dias de evento. Isso é um número muito significante. Eu, particularmente, esperava mais, né? Aquele grande empenho de trabalho ali, você espera sempre mais. Mas eu fiquei muito feliz pelo impacto que causou na cidade e as pessoas estão começando a chegar junto, a ajudar a somar no evento. Teve gente que chegou pra gente e falou, poxa, como que eu posso ajudar pro ano que vem? Né? Eu quero, isso é muito bom. Quero auxiliar vocês, quero apoiar vocês. Então as pessoas estão percebendo que é um evento da comunidade, né? Ninguém ganha nada ali. Ele agradece o apoio recebido na organização da infraestrutura do Sarau Interativo. Apoio direto a gente teve da Pizzaria da Mercedes, a loja Dona Bonita, né, uma loja de roupa ali no centro, e também a Prefeitura Municipal de Linhares, que apoiou dando estrutura, né, de iluminação, né, cadeiras, nos apoiou. Foi o primeiro ano que a gente conseguiu apoio para o evento. Teve outros apoios também da Fulcolo, né, a Gráfica Rossi, né, todos os jornais, como já coloquei também, né, isso só tem a agregar no evento. E Linhares, é claro, agradece. E agradecer por esse espaço para fortalecer, né, o Pereira, você aqui com o programa, eu ali com o projeto, o outro lá com outro projeto, e a gente vai se fortalecendo e eu tô vendo que Linhares está crescendo em questões culturais. Vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com a terceira parte do nosso programa Sim para a Literatura. Eu aguardo vocês. Na terceira parte dessa edição, vamos assistir juntos a entrevista com o jovem escritor Marcel Gasparini. Ele é autor de um livro já publicado e tem outros projetos em andamento. Uma conversa muito bacana. Valeu muito a pena para mim, porque durante o meu curso, acho que o que mais me agregou na minha formação acadêmica foi a parte de convivência ali dentro da universidade. Do que eu vi da comunidade, das outras pessoas que eu conheci todo tipo de gente, e isso agregou muito para mim trazer coisas para o meu livro. Também pude cursar disciplinas de português, de letras, aquelas opcionais que você sempre pode escolher, eu escolhi todas nessa área de redação, de escrita, isso eu consegui agregar bastante para me ajudar como escritor. Você estudou na Universidade Federal de Viçosa. Isso. Né? E aí você teve um tempo morando no exterior, como é que foi isso? Então, quando eu cursava, eu tentei pegar sempre a parte das férias da universidade, que tinha 3 meses de férias, que era final do ano, carnaval, e eu pegava esse tempo para mim ir morar fora. E eu cheguei também a trancar um período. A minha formação foi de 4 anos e meio, só que eu fiquei 5, porque um período eu tranquei para morar fora. E isso eu consegui pegar outras culturas, outras experiências que me ajudou muito no livro, principalmente na parte de paisagem, de natureza, de arquitetura, assim. Claro que sua imaginação, você vai vendo coisa bastante diferente do que você está habituado, ela dá aquela aumentada, né? Ok. E essa coisa de outras culturas, de outras convivências, que contribuição que isso deu para seu universo de leitura? Bom, para o meu universo de leitura,
por exemplo, na Europa, eu percebi que as pessoas, elas têm assim elas leem muito mais. Elas leem muito mais. E o hábito delas tá em ler muitos autores também deles, do país ali, da região. Sempre no metrô, nos lugares que eu estava indo, as pessoas estavam lendo. E sempre que eu parava para perguntar, conversar com alguém, e eu me voltava para o assunto de literatura, eles tinham sempre uma opinião diferente do que eu estava acostumado a ouvir. Porque eu estava acostumado a ouvir sempre aqueles autores maiores, aquelas pessoas já conhecidas. Ator que vendeu muito livro e tal, vendeu best-seller, né? Best-seller, assim, aqueles grandes mesmo. Não que eles não sejam grandes, eles são realmente bons. Mas eles também tinham olhos para outros tipos de literaturas, outros tipos de autores que não eram tão reconhecidos. Escritor mais regional ali. Isso, mas que tinha um trabalho, assim, muito bom. Por exemplo, lá na Catalunha eu conheci uns 3 que eram ótimos, assim, muito bons mesmo. E essa variedade de cultura e tal, dessa convivência, interferiu de que maneira a sua forma de escrever? Bom, como é que interferiu? Como é que é a sua prática de escrita? Você escreve em qual momento do dia? Você escreve todo dia? Você tinha um horário específico para escrever? Como é que funciona? Então, eu não consigo escrever todos os dias, fazer aquela rotina minha literária, por causa que alguns dias eu tenho muitos afazeres, principalmente na parte de trabalho. Mas o ideal para mim, que eu tento fazer na maioria dos dias, é acordar, ter uma boa noite de sono, que eu acho que isso ajuda muito para a criatividade. Quando eu acordo, eu fico assim uns 5 minutos ali pensando mais ou menos o que eu vou escrever, tomo meu café, eu gosto muito de tomar café, acho que isso ajuda muito, e faço exercício físico. Nada muito pesado não, exercício só para dar aquela acordada. E durante o meu exercício físico eu já fico pensando, já fico... Você vai elaborando ali na sua cabeça? Já vou elaborando. Quando eu chego, já tomo banho e já vou direto. E aí eu escrevo até eu parar, até eu achar que eu devo parar. Eu vou escrevendo sem parar. Eu geralmente escrevo 1 hora, eu escrevo 1 folha. Do Word, que quando você passa para livro vai dar umas 2 páginas. Então eu escrevo 2 páginas por hora. E quando eu pego para escrever, eu geralmente escrevo umas 5, 6 páginas. Assim. Do Word? Do Word. Marcel, de onde vem a construção dos seus personagens? Aí eu quero voltar à pergunta anterior. Essa vivência sua com outras culturas contribuíram para você formar seus personagens? E de onde vêm os personagens do seu livro? Com certeza. E isso, assim, é uma pergunta muito interessante. Porque o que acontece? Eu me baseio não só assim, em personagem de livro, em personagem que eu já vi em alguma série ou filme, mas eu me baseio muito em personagens, em coisas que eu vejo nas pessoas. Por exemplo, hábitos, formas de dizeres, jeitos. Eu pego muito assim nas pessoas. Jeito que você fala, o jeito físico, gestual da pessoa? Gestual, toda aquela forma da pessoa ser. Eu pego um pedaço e coloco no personagem. Depois eu pego um pedaço, tudo que me chama atenção, eu pego e jogo no personagem. Aí às vezes é até engraçado, né? Que teve um amigo meu que estava lendo O Sul do Drus, ele falou: rapaz, esse personagem aqui me lembra fulano, né? Conseguiu identificar alguém da vida real? Consegui identificar. Assim, eu tento fazer para não identificar, mas às vezes até acontece mesmo. Ok. A sua prática de leitura, você lê mais de um livro ao mesmo tempo? Quando você está lendo, você está ouvindo som? Como é que funciona? Você está com o Facebook ligado? Como é que funciona, Marcelo? Então, quando eu leio ou escrevo, tem que estar tudo fechado, assim, não pode ter nenhum barulho, não posso estar fazendo nenhuma outra coisa. Eu não gosto de dispersar minha atenção. Geralmente eu leio 3 livros ao mesmo tempo. Eu pego um de ficção, um que eu pego de um tema assim que eu geralmente não leio, que eu gosto também. Hoje, por exemplo, estou lendo um do Carl Gustav Jung, que é um dos pais da psicologia que eu gosto também, e leio um sobre trabalho. Eu faço esse revezamento. E algumas horas do meu dia, por exemplo, à noite, que eu quero entretenimento, eu quero ler um livro que eu vou gostar, que vai ser tranquilo, eu pego o meu de ficção. Quando eu tô mais ou menos de dia, aí eu pego o meu de trabalho, vou lá, dou uma estudada, que aí para mim já é outro tipo de leitura. Eu sei. E aí eu vou ciclando, mas é claro que eu acabo lendo mais ficção, porque é
é mais legal, eu gosto mais. Eu né? sei. Ô Marcelo, a gente percebe, até as pesquisas na área de comportamento sinalizam que a sua geração, né, a moçada da sua geração, tem uma certa dificuldade de abstração, de concentrar. E a leitura precisa disso, né? A gente precisa afastar um pouco do mundo lá fora para concentrar a atenção no livro. Por que essa dificuldade? Qual a opinião que você tem? Você que é um jovem, tem esse trabalho na área de literatura bastante intenso, e tem o hábito da leitura. Por que essa dificuldade dessa geração de parar para ler? Então, isso é algo que assim, eu falo até muito no meu trabalho. Eu pratico também meditação e quando a gente medita também, é um trabalho próximo da literatura, que é um nível de concentração bem alto. Hoje em dia, o que acontece? Por os conteúdos serem muito rápidos, serem muito flash, que a gente chama, né? Que é aqueles Instagram, Snapchat, coisa que você vê 5 segundos, 4 segundos. Antigamente você via um vídeo no YouTube engraçado, era 3 minutos, 4 minutos. Hoje em dia o negócio tem que ser 10 segundos. Então a pessoa ela vai ficando cada vez mais soterrada. Ele fica jogando conteúdo em cima da pessoa, e a pessoa vai lendo, vai absorvendo. As coisas hoje em dia elas são muito rápidas. Muito aceleradas. Muito aceleradas. Isso... Mas é um excesso de conteúdo sem profundidade, eu estou errado? Sem profundidade. O que acontece? O livro, você pode pegar qualquer profissional que tem um conhecimento aprofundado específico. A parte de vídeo, em geral, só vai até o iniciozinho. Quando ele se aprofunda, fica realmente aprofundado naquilo, bom naquilo, ele cai para o livro, porque está detalhado, está tudo explicado certinho. O livro causa essa profundidade. Inclusive, na mente mesmo, no cérebro. Quando você tem trabalhos, por exemplo, de ficar vendo esses vídeos muito rápido, o seu cérebro ele fica acelerado. Quando você está num trabalho criativo, de escrita ou de leitura, você tem o seu cérebro ele vai se acalmando. Vai desacelerando. Vai desacelerando. Se as pessoas que elas têm qualquer trabalho criativo, você pode olhar isso em profissionais de marketing até, eles têm que estar calmos. Ninguém consegue gerar capacidade de concentração, né? Capacidade de concentração de abstração alta e o corpo calmo. Se você está acelerado, você não vai conseguir parar para criar alguma coisa se você está a 1000 por hora. Eu sei. Isso é o trabalho assim contrário. É exatamente contrário. Marcel, falar um pouquinho do seu primeiro livro, você já está produzindo outras coisas, né? O Sussurro dos Druidas. Eu queria que você contasse um pouquinho, rapidamente, sobre esse livro para o nosso público, né? Principalmente público jovem, que está mais ou menos aí na sua geração. Por favor. Esse livro ele é bastante voltado mesmo para o público jovem. Conta uma aventura, né? Numa terra fictícia, medieval, que se chama Midgard, que tradução é a Terra-média, em que um grupo de jovens, eles vão enfrentando os desafios, vão seguindo uma jornada, e ele é bastante pautado na mitologia nórdica. Lembra um pouco livros de ficção em geral, como Dungeons and Dragons, Senhor dos Anéis, esse tipo de literatura. Tem várias passagens que eu procurei colocar da vida nossa cotidiana, que são mensagens que você vai ver na sua vida e você vai ver no livro, só que com um toquezinho de mágica. Mas são passagens assim que eu tentei pegar bastante no cotidiano mesmo, filosofias de hoje que a gente coloca, né, do modo fictício. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, voltada para o público jovem e comemorativa do Dia Nacional do Livro. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores do nosso programa, acesse a nossa página no Facebook. Para que você possa entrar em contato conosco, envie e-mail para simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência e a sua participação em Vitória e Grande Vitória, através do canal 20 da TV RCA. Saudações literárias e muito obrigado.